Olá, gente. Shalom, shalom a todos. Boa noite. Estamos iniciando nossa aula de número 5 da disciplina Gesel 1, conforme nós estamos vendo a respeito da listagem do Dr. Aaron Lichtenstein no livro 10 Seven Laws of Noah, livro escrito no ano de 1984. Então, o Dr. Aaron Lichtenstein, ele deixa 16 ramificações, ele posta 16 ramificações nessa lista, uma lista bem extensa a este respeito, tudo bem? E vamos, então, estar vendo sobre isso. Bem, conforme nós estamos vendo, analisando sobre esse ponto, hoje estamos entrando dentro da proibição de sonegar, ou seja, sonegar é um ato realmente que é um ato tido como um tipo de corrupção, ou então uma fraude em si. Sonegar em si significa ocultar, ou deixando de mencionar ou descrever, ou nos casos que a lei exige a menção ou a descrição. Mas também dizer que não tem algo que de fato tem. Então, sonegar pode ser, muitas vezes, usado em relação à dívida. É a pessoa ser cobrada de uma dívida e ela fazer uma negação daquela dívida. Ela dizer que aquela dívida não é uma dívida dela, que a pessoa está enganada. Ou seja, é usar de má fé. Sonegação, então, em si, é o uso da má fé para você negar um fato que realmente existe, ou seja, uma dívida que você tem que pagar. Então, isso em si é sonegação. Bem, a aula de hoje, nós estaremos falando sobre esse ponto, né? O ponto em si, o quê? Da sonegação. Então, vamos estar abordando de acordo com aquilo que o Dr. Aaron Lichtenstein ele deixou claro. De acordo com o Dr. Aaron Lichtenstein, então, é proibido deixar de pagar dívidas. Ou seja, é claro que eu não estou falando aqui quando você, por exemplo, é surpreendido por uma dificuldade e, de repente, você não tem aquela condição. Eu estou falando aqui de um caso óbvio de negação, quando você tem como pagar e você diz que não vai pagar. Ou melhor, aquela pessoa que, de repente, ela deve tanto, e ela é cobrada uma, cobrada duas, cobrada 3 vezes. Aquela pessoa que esconde debaixo da cama para o devedor não achar. Para o devedor não, para o cobrador não achar ele. Ou aquela pessoa, por exemplo, que diz que não está em casa. Fala que eu não estou em casa. Fala que eu não estou em casa. Né? Ou seja, mentira. Ou mais do que isso, aquela pessoa que fala, comprou e não pagou, né? Manda colocar na conta do Abreu, se ele não pagar nem eu, e por aí vai. Então, isso não é uma boa prática. De acordo com as 7 leis, um Benoa não pode fazer isso. Né? Levítico, capítulo 19, versículo 11. Não negue. Então, nós não devemos mentir negando uma dívida ou negando que a propriedade de outra pessoa está em sua posse. Como forma de roubo, isso seria aplicável com pena capital na época dos tribunais, e um judeu que nega uma dívida não é mais considerado uma testemunha confiável, e se invalida de testemunhar em um tribunal. E o mesmo pode se aplicar aos Beninoa também, nos casos em que os tribunais são impotentes para cumprir a pena capital. Bem, é muito importante, então, entendermos o seguinte: em que casos isso ocorreria diante da lei judaica? Diante das 7 leis universais? Diante da Alahá? Isso ocorreria principalmente quando você contraiu uma dívida e você passou um certo tempo sem pagar aquela dívida e você vai e nega veementemente que aquela dívida não é sua. Você diz que, por exemplo, que não foi você que pagou, que comprou no tal lugar.
E o cobrador, ele vai uma vez, vai duas vezes, vai três vezes, e você sempre a negar, sempre a negar. Ou melhor, você tem um propósito definido de não pagar aquilo que é um dever seu. Para entendermos como isso funciona, tá? É a mesma coisa que, olha só, que você tivesse comprado um produto, saído com aquele produto e não ter pago por aquele produto. Ou seja, se você pegou um produto de alguém e não pagou por ele, isso chama roubo. Então, de acordo com as sete leis, aquela pessoa que deve e não paga, ele é publicamente um ladrão. Dentro desse status que ele tem de ladrão, ele perde alguns direitos, inclusive em relação à cidadania que ele tem. Por exemplo, ele não é uma pessoa confiável para fazer um juramento. Não tem como confiar em alguém que para fazer um juramento ou para dar o testemunho sobre alguém, de alguém que mente e fala, olha, que não está devendo, que esconde, que foge da dívida. Então, o que é o certo nesses casos? Às vezes você, por exemplo, deve estar passando por isso e deve estar passando por uma grande dificuldade. Quem não deve hoje no Brasil, não é verdade? Quem não deve? Quantas pessoas estão devendo aí? Quantas pessoas estão devendo? Até porque o Brasil tem a maior carga tributária, uma das três maiores carga tributária do mundo. E pior, o Brasil é o país onde você paga o seu imposto e você não tem aquilo novamente em serviços. Até se pagasse imposto e tivesse em serviços, tudo bem. Se você pagasse o seu imposto e, por exemplo, tivesse o seu hospital a hora que você precisasse, uma escola de qualidade, uma faculdade de qualidade, ainda ia. No entanto, você não recebe isso de volta. Não é verdade? Então, praticamente, o Estado também é um sonegador. Acaba que o próprio Estado também ele se torna um sonegador, então. É um sonegador de você. Você pagou alguma coisa, ele não te deu aquilo que é seu de direito. Então, é importante entender isso. No entanto, um erro não exime outro erro. Se alguém errou, tudo bem, é certo que aquela pessoa pague pelo erro dele, mas você tem que arcar com as suas consequências. Você não vai andar errado porque o Estado anda errado. Você tem que fazer a sua parte. E qual que é a sua parte? A sua parte é saldar a dívida. Ah, mas eu não tenho nenhuma condição no momento. A minha dívida, por exemplo, está em tanto mil. Você pode estar falando sobre isso. Claro. Eu não estou dizendo que você tem que saldar sua dívida num dia só. Nem estou dizendo que você deve saldar sua dívida em um único momento. Não, não é isso. Você deve procurar aquele para quem você está devendo e falar com ele, olha, eu só posso pagar tanto e tantas vezes. Ele vai dar a probabilidade, ele vai te dar, então, parcelar para você pagar tanto e tantas vezes. Com isso, você vai saldando a dívida. O que não pode é continuar com essa dívida e fazer que ela não existe. Entendeu? Pior do que isso. No Brasil, é muito comum as pessoas fazerem o quê? Contraírem uma dívida e aí passa um ano, passa 2 anos, passa 3 anos, passam 4 anos, passam 5 anos e o que houve? A dívida, ela some. Praticamente ela some. Ela some do SPC, some do Serasa. Ela sumiu, a sua dívida sumiu. Você, por acaso, está perdoado da sua dívida? Não. Por quê? Porque você deixou isso ocorrer. Então, você tem que procurar pagar a sua dívida enquanto você puder pagá-la. Se você deixa ela sumir, você não está fazendo nada de correto. Você não está andando dentro da lei das 7 leis. Ainda que exista o aparato legal diante das leis brasileiras de uma dívida ela ser proscrita, ainda que exista isso,
você não pode utilizar esse critério no dia a dia. Por quê? Porque a Torá fala que você deve pagar. E o que nós falamos? Já é claro que as leis do país, elas são válidas. No entanto, quando a lei do país, ela contradiz aquilo que a lei da Torá diz, nós ficamos com a lei da Torá e não com a lei do país. Nós ficamos com a lei do país também junto um monte de leis. E falamos, ó, ótimo, ok, perfeito. Mas quando eu estou dizendo que a pessoa deve pagar uma dívida e ela não paga essa dívida, eu estou dizendo que aquela lei do país que existe não é uma lei moral. Pode ser legal. Nem tudo que é legal é moral. O importante é você andar de cabeça erguida. O importante é você poder sair, poder entrar onde você quiser. É você honrar o seu compromisso. A honra do seu nome é muito importante nisso. Então, o que o Urambano Mishneh Torah, Lei de Reis, capítulo 9, Alahá número 9, vai dizer? Que um Benoa é responsabilizado por violar a proibição de roubo, quer tenha roubado de outro Benoa ou de um Yehudi, ou de um judeu. Isso se aplica a quem rouba um indivíduo que retém o salário do seu trabalhador e semelhantes. O que é semelhantes aqui? Semelhantes é aquele que nega o salário daquele, ou seja, que nega pagamentos daquele com o qual você deveria estar em dia, por exemplo. Então, digamos que uma pessoa ela deve supermercado. Ela deve acertar aquela conta no supermercado. Ela deve à farmácia, deve acertar aquela conta. Deve uma loja de roupa, deve acertar aquela conta. Energia elétrica, deve pagar em dia energia elétrica. A água, deve pagar em dia água. A internet, deve pagar em dia internet. Passou do dia, não tive como, e o que eu faço agora? Tem solução? Claro que tem solução. Você vai procurar a empresa da qual você está devendo e vai tentar entrar numa negociação para resolver isso. A partir do momento que você entra numa negociação, você está demonstrando que você está arrependido pelo ato errado que foi feito. E se você entra numa negociação e está honrando aquela negociação, entendeu? Você está praticamente tentando resolver o problema e por si só está tentando corrigir a transgressão. Então, qual que é a solução para aquele que deve e para aquele que está muito tempo devendo? Procurar o local do qual a dívida existe. Tentar negociar a dívida. Tudo bem? Ah, mas a dívida é um total tal, né? Porque vai aumentando geralmente com a dívida, tem juros, correção monetária, tem tudo isso, né? E quando você vai pagar, essa dívida está muito grande, não é verdade? E o local, ele fala que vai liquidar a dívida por 90% de desconto. Paguei com 90% de desconto, só paguei 10% do valor total. Eu paguei a dívida? Pagou a dívida. Isso dentro da lei, tá? É algo correto ainda, e também dentro da Torá é uma oportunidade praticamente que a Shem está te dando de reparar isso. Isso pode ser feito sim. Ah, eu estou devendo, por exemplo, não sei, 15 mil reais, né? Estou devendo 15 mil reais. Eu posso pagar em tantas vezes de 1.500? Pode. Estou devendo 1.000. Posso pagar em tantas vezes de 100? Pode. Tantas vezes de 50? Pode. É aquilo que realmente fica bom para você e também para o local do qual a dívida existe. Tudo bem? Tem que ser bom para os dois. O Narmani diz, lá em Bereshit, capítulo 34, 13, vai dizer que a sétima mitzvah inclui todas as leis da Torá entre os homens e seus semelhantes. Então, se todas as leis entre o homem e seu semelhante, também pagar dívida e não sonegar dívida também é um dever do Benoa também, sobre isso. Então, alguns exemplos aqui, pagar contas em dia, né? Não negar uma cobrança, não dar calote, por exemplo, como o Brasil está fazendo na dívida externa, no FMI, o Brasil vive dando calote. Não deixar de pagar impostos, Então, o correto a ser feito é isso aqui, tudo bem? Vamos, então, estar abrindo para perguntas. Se você tiver alguma pergunta, só digitar no chat do YouTube que eu estarei respondendo.
São 7h35. Até 7h40 estarei, então, até 7h40 estarei, então, respondendo as perguntas. Tudo bem? Então, pessoal, só para a gente atualizar algumas estatísticas que nos ajudam a entender melhor o tema, em novembro de 2024, o número de inadimplentes no Brasil era de 68,62 milhões de pessoas, que corresponde a 41,51% da população adulta do país. Esse número foi obtido a partir do levantamento da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, a CNDL, e do Serviço de Proteção ao Crédito, o SPC. O setor de bancos é o que concentra a maior parte das dívidas, com 64,90% do total. Em seguida, então, vem o setor de água e luz, com 10,88%. O comércio, com 10,68%, e outros 7,53%. Os principais fatores para o endividamento são cartão de crédito, que com 86,9% dos casos, carnês, com 16,2%, e crédito pessoal, com 9,8%. Não que, olha só, eu já falamos sobre isso. Um erro do Estado não justifica o erro do indivíduo. A Torá não é aquilo que se pede do outro. A Torá é aquilo que se pede de si próprio. Então, em si, a Torá é para quem conhece ela. Nós conhecemos a Torá, então nós devemos pagar impostos mesmo assim. Tá? Não é considerado moral, é um erro, sim, do Estado, sim, tá? Não deixa de ser um erro do Estado, é uma transgressão daqueles que estão na direção do Estado, com certeza absoluta, mas não é porque o Estado está cometendo uma transgressão que eu vou deixar de pagá-lo. A partir do momento que eu deixo de pagá-lo, eu contraio uma dívida. Entenderam? Eu contraio uma dívida. Então, e a Torá, o que a Torá manda? A Torá manda que eu não deva. Então, eu vou fazer o possível para não dever. Então, a Torá requer do indivíduo. A lei da Torá é nós pegarmos as leis e praticarmos ela. E não pensarmos se é justo, não é. Por exemplo, em muitos países, o povo judeu teve que praticar as leis independente se os governos gostavam deles ou não. Muitas vezes, em vários lugares. O povo judeu em si não deixou de praticar as leis do país. Então é necessário, sempre é necessário. Lembrando que na era de Machia também então vai ter imposto, tá? Vamos lembrar que na era de Machia tem que tirar a Máser, olha só, temos que tirar a Máser para os Leviim, devemos tirar a Máser das festas e deveremos tirar a Máser ainda para a caridade. Então, são 3 tipos de Máser na Torá que na era de Machia vai existir, tudo bem? De acordo com a era de Machia, o imposto ele vai ser 30% do sustento do trabalhador. Então,
A carga tributária do Brasil, deixa eu ver aqui, gente, o governo federal arrecadou aqui 21,99% em 2023. Os impostos estaduais arrecadaram 8,12% do PIB em 2023. Então, a carga tributária do Brasil hoje, tá, é de 32,11% do PIB. O problema não é a carga tributária. O problema é que o Brasil não tem isso em serviços. Entendeu? O certo é o Brasil pagar imposto, claro, o brasileiro pagar, mas ter isso em retorno nos serviços. Por exemplo, ter um hospital público de qualidade, já que o contrato, o pacto federativo é o quê? Você pagar o público para receber de volta. Ter uma escola de qualidade, ter uma faculdade de qualidade, ter uma rua de qualidade, né, bem asfaltada, direitinho, né, sem buracos. Então, ter isso em retorno, esse é o correto, entendeu? Essa é a diferença. A equidade que vai ocorrer no retorno em serviços. A carga tributária do Brasil é 32,11% do PIB. A carga tributária da era de Machia vai ser 30%. 2,11% a mais para o Brasil do que a era de Machia. Mais alguém? Alguma pergunta? Sim, tem imposto, tem a Master. A Master vai ser um imposto. A Master vai ser um imposto. A Master não é só 10%, é 10% para os Levin, é 10% para a caridade e ainda 10% das festas. Então, ou seja, o mundo regido pela Torá, ela totaliza 30% ao total.
Sim, na era de Mashiach ainda tem caridade. O que não tem caridade, onde todo mundo já vai ter o bastante, entendeu? Vai ser no mundo vindouro. O mundo vindouro é depois da era de Mashiach. O mundo vindouro só vem 40 anos após a era de Mashiach. A ressurreição só acontece no final da era de Mashiach. A Torá mesmo atesta isso. A Torá ela diz o seguinte: Hashem diz na Torá que nunca vai faltar pobre entre vocês. Sempre vai haver pobre. Sim, na era de Mashiach ainda vai haver, porque a era de Mashiach tem muitos problemas. Ela tem muitos confrontos que vão existir. Então, a era de Mashiach, ela não é um fato assim, chegou e já está tudo ótimo. Não. É uma construção. Entendeu? A era de Mashiach, ela vai ser uma coisa gradual, vai se construindo aos poucos. A ideia principal é a seguinte: o Mashiach ele vai reinar, tá? Algumas partes falam 40, mas existe um limite que o Mashiach vai reinar durante 200 anos. Nesses 200 anos que Mashiach reinar, vai ser ele preparando o mundo para quê? Para o mundo vindouro. Essa preparação, ela é uma preparação gradual, entendeu? É uma série de reformas que vão ocorrendo uma atrás da outra, ou seja, igual estabelecer tribunais de justiça. O Mashiach vai reinar em Israel. E os países das nações vão ser regidas por cortes judiciais, as cortes das 7 leis, entendeu? Então, esse processo da implantação dessa nova ordem no mundo todo, ela vai ocorrendo aos poucos, entendeu? Ela não é somente de uma vez. Um pouco a pouco, isso vai crescendo substancialmente. Quando chegar no mundo vindouro, sim, aí o mundo já vai estar totalmente equilibrado, então, para receber de verdade a divindade no nosso mundo. Vamos lembrar para vocês o seguinte: o Mashiach não vem revogar as leis da Torá, tudo bem? O Mashiach não vem revogar as leis da Torá. Na era do Mashiach tem morte ainda. As pessoas vão viver mais, mas vai haver morte ainda, entendeu? Algumas pessoas vão morrer, realmente. Quem transgrediu as 7 leis vai morrer de pena capital, gente. Quem transgrediu vai morrer. A pessoa cometeu uma transgressão, vai morrer. Vai ter sacrifício, oferta, ou seja, de animais, vai ter abate animal, apresentar no templo sagrado, vai ter tudo isso. Isso tudo ocorre dentro da era de Mashiach, entendeu? Então, o Mashiach, ele não vem revogar leis, tá? Ele não vem revogar a Torá. A Torá, como lei, vai continuar. De acordo com a Torá, tem que praticar de Sedaká. Se não tiver como praticar de Sedaká, não tem como cumprir a Torá. Se o Mashiach revogar leis, ele não é o Mashiach.
é importante nós entendermos isso, que o critério que o judaísmo usa, de acordo com Maimônides, sobre a era de Machia, é como se uma ordem física mesmo, normal, entendeu? Social, política, de verdade, no mundo. Não é algo tridimensional, igual o cristianismo usa, não. Do judaísmo é bem diferente mesmo, tá? É tudo dentro da normalidade. A diferença é que é um processo. Quando chegar no final da era de Mashiach, o Yetzer Hará vai estar totalmente anulado. Mas até chegar a esse ponto, você tem uma progressão muito grande ocorrendo. Sim, algumas pessoas vão ter que morrer. Se transgrediu, vai morrer. Transgrediu, vai morrer. Exatamente. Está lá no Terrilim número 2. O Terrilim número 2 é um exemplo do Mashiach, tá? Do verdadeiro Mashiach. O que o Terrilim diz? Número 2. Vamos lá, Terrilim 2. Como que é o reino do Mashiach? O Terrilim número 2 vai dizer o seguinte, olha só, que com um cetro de ferro, Terrilim número 2, versículo 9, com um cetro de ferro os esmagarás, como um vaso de barro os estrilhaçarás. Portanto, ó reis da terra, sejam prudentes, obedecei ao governante da terra, servi ao Eterno com reverência e regozijai-vos com temor e respeito. Então, o reino do Mashiach, ele é um reino forte, é um reino firme, a firmeza da lei. Dentro da era de Mashiach, os povos, aos poucos, vão se tornando monoteístas, entendeu? Isso vai acontecendo de pouco a pouco. Mas é um trabalho longo até lá. Um trabalho longo. E o Mashiach conta comigo e com vocês, que já conhecemos as 7 leis para isso. A via é o seguinte, não é questão de ser impossível, não. Se a pessoa sonegou, ela vai ter que ir lá e pagar a dívida. Se ela não pagar a dívida, ela vai pagar essa dívida no Guerrinão. Tem um Guerrinão também, entendeu? Se a pessoa não conseguir pagar enquanto está aqui, ela se purifica lá no Guerrinão. Mas toda a dívida sempre é paga no final. Quem não se tornar monoteísta, vai para a vala. Oi, Joed, shalom. E quem não se tornar monoteísta? Não se tornou monoteísta, vai para a vala. Então, gente, chegamos agora no final da nossa aula. Foi muito bom estar aqui com vocês. Agradeço pelas perguntas, que a interação hoje foi muito legal, tá? Sempre que vocês puderem comentar, trazer perguntas aqui, é super bem-vindo. E nossa aula número 5, então, nós falamos sobre o quê? Falamos sobre não sonegar dívidas. A referência está em Levítico 19:11. Não negue. Não devemos mentir negando uma dívida ou negando que a propriedade de outra pessoa está em sua posse. Como forma de roubo, isso seria aplicável com pena capital na época dos tribunais. Um judeu que nega uma dívida não é mais considerado uma testemunha confiável e se invalida de testemunhar em um tribunal. E o mesmo pode se aplicar aos Benei Noa, nos casos
em que os tribunais são impotentes para cumprir a pena capital. O Irambana Mishne Torá, Lei de Reis, capítulo 9, alahá número 9, vai dizer o seguinte, que um Benô é responsabilizado por violar a proibição de roubo, quer tenha roubado de outro Benô ou de um Erudi. Isso se aplica a quem rouba de um indivíduo e quem retém o salário do seu trabalhador. Negar salário dos empregados e semelhantes também é proibido. O Narmânides, lá no comentário de Bereshit 34:13, ele vai dizer que a sétima mitzvah de Dinim, ela obriga todas as leis da Torá entre o homem e seu semelhante. Isso também, a respeito disso, está incluso não deixar de pagar dívidas. Alguns exemplos: pagar contas em dia, não negar uma cobrança, não dar calote e não deixar de pagar impostos. Essa, então, foi a nossa aula de hoje da disciplina Geser. Foi muito bom estar aqui com você, que a Hashem possa dar muitas bênçãos a todos vocês. Uma ótima noite. Shalom, shalom a todos.